Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai pular de cabeça numa síntese simplesmente fascinante que cruza a teologia espiritual com a ciência biológica para tentar explicar nada mais, nada menos que a nossa própria condição humana. A base aqui é um texto incrivelmente rico sobre a desobediência da alma e as suas consequências. É o tipo de discussão que faz a gente repensar tudo o que achava que já sabia sobre histórias milenares. Então, vamos direto ao ponto. O nosso mapa para essa exploração é bem direto. Primeiro, vamos olhar para o que chamamos de a desordem original. Depois, passamos para a biologia da queda, avançamos para a árvore da redenção e, por fim, fechamos com o sopro restaurador. O material já começa logo de cara desafiando aquela leitura mais tradicional que costumamos ter do livro de Gênesis e lança uma pergunta que é, no mínimo, provocativa. Afinal, o pecado é apenas uma questão moral ou ele também é biológico? É uma dúvida super profunda sobre a raiz das nossas falhas. Será mesmo que um tropeço ético pode de alguma maneira ecoar na nossa biologia, nas nossas células? Bom, é exatamente isso que a fonte explora. Entrando na nossa primeira fase, seção 1, a desordem original. O subtítulo aqui já diz muito, a ruptura espiritual antes da morte física. Para começar, a análise pede para a gente deixar de lado aquela ideia super simplista de uma massa literal. Em vez disso, o fruto proibido é visto como uma internalização profundamente simbólica de uma corrupção espiritual. Não foi só quebrar uma regra anotada num papel. O ato de comer representa, na verdade, incorporar algo. Aquilo que antes era apenas uma possibilidade externa de dar errado, sabe? Isso foi consumido e virou uma realidade interna fixada permanentemente na experiência humana. E o detalhe crucial aqui é notar o que acontece logo depois dessa ruptura. A morte física, o corpo falhando de vez, isso não aconteceu na mesma hora lá no Éden. Biologicamente, a vida continuou. Mas algo essencial, de fato, morreu naquele instante. A harmonia original. E os sintomas dessa morte interna são imediatos. O medo surge do nada, a vergonha aparece, a consciência simplesmente se fragmenta e, de um jeito bem trágico, a humanidade começa a se esconder daquela que era a sua própria fonte de vida. O texto defende que essa foi, sim, a verdadeira primeira morte. Uma desordem gigante que tomou conta do lado emocional e psicológico. E é isso que nos leva à nossa seção 2, a biologia da queda. Aqui vamos conectar a epigenética com a internalização dessa corrupção. Olha só, é claro que a ciência moderna não vai encontrar no microscópio o tal do gene literal do pecado. Mas a grande sacada do texto é que, através do campo da epigenética, a ciência reconhece hoje que experiências históricas profundas alteram, sim, o funcionamento humano e deixam marcas fortíssimas. Traumas geracionais, vulnerabilidades emocionais, tendências biológicas, tudo isso pode atravessar gerações através da hereditariedade. Então, no fundo, a narrativa bíblica antecipou de um jeito simbólico uma verdade bem impactante. Aquilo que a gente absorve no espírito transforma a nossa condição biológica natural e, inevitavelmente, é passada adiante. Tem uma citação no texto que resume isso com perfeição. A corrupção não está apenas nas ações externas, mas numa condição interna da humanidade caída. Isso bate em cheio com a visão de Paulo, o apóstolo, que o autor destaca muito bem, mostrando aquela velha e incansável luta interior que a humanidade enfrenta. A corrupção deixou de ser um tropeço isolado no passado e virou uma força, uma condição que passou a habitar a nossa própria natureza. O problema nasce no espírito, sem dúvida, mas gera consequências pesadas e reais na mente, na carne e na nossa mortalidade. O que nos traz a nossa terceira parte, seção 3, a árvore da redenção e a inversão simétrica em Cristo. Se o problema que a humanidade arrumou foi tão profundo e complexo assim, a solução proposta pela narrativa tinha que ser do mesmo tamanho. Existe um contraste poético lindíssimo revelado aqui. De um lado, na esquerda, temos a árvore do Éden, que é o marco zero da queda e de toda essa alienação. E do outro, na direita, temos a madeira do Calvário, o palco exato da redenção e da reconciliação. A árvore que derrubou a humanidade lá no começo encontra um contrapeso absoluto e redentor nessa outra árvore. É um espelhamento incrível. E quando a gente olha para as características dessa assimetria, a coisa fica ainda melhor. O símbolo central passa daquele fruto proibido lá na queda para o que chamamos de fruto do Espírito na cruz. A ação, que antes era de internalizar a desobediência pelo ato de comer, agora dá lugar a uma participação espiritual direta. E o resultado reverte todo o estrago inicial. A gente sai da alienação total e vai direto para a reconciliação.
A graça espiritual oferecida funciona como um antídoto de precisão cirúrgica contra aquele veneno internalizado no Éden. Do mesmo jeito que a corrupção precisou ser colocada para dentro lá no passado, a graça redentora também precisa ser absorvida. Mas na prática, como é que essa engrenagem funciona? O material é bem claro ao afirmar o seguinte: Cristo assumiu a biologia humana sem participar da corrupção espiritual da queda. Basicamente, ele entra na nossa linhagem, ele veste a nossa genética e a biologia, mas, e aqui está o detalhe de ouro, ele não se submete ao domínio daquele pecado internalizado. Como ele não tem essa corrupção espiritual na sua essência, ele acaba inaugurando ali uma humanidade completamente nova e totalmente livre daquele padrão anterior quebrado. É um recomeço do zero. E assim chegamos na nossa última fase, seção 4, o sopro restaurador e o redirecionamento da natureza humana. Aqui encontramos a verdadeira chave de ouro dessa união entre ciência e teologia. Pensa da seguinte forma: a genética transmite a continuidade biológica. Ela é como se fosse o veículo que carrega toda a nossa bagagem física e psíquica através do tempo. Mas é a espiritualidade que senta no banco do motorista e determina a verdadeira direção desse veículo. É ela que dita se a gente continua na estrada da alienação ou se faz o retorno para a reconciliação. O pecado não é só um erro de código no nosso DNA. Ele afeta a humanidade de forma integral. Portanto, para mudar a rota, a gente depende de algo que vai muito além da biologia. Dando uma olhada nessa jornada milenar através de uma linha do tempo, tudo fica bem evidente. A história começa com a primeira geração vivendo numa comunhão original perfeita, que logo desmorona com a ruptura espiritual. A partir daí, o que se vê são inúmeras gerações focadas só em transmitir genética e, historicamente, os traumas e consequências desse evento. O peso vai sendo passado de mão em mão, até que, lá no primeiro século, acontece a introdução revolucionária de uma nova humanidade em Cristo. A gente sai de uma harmonia estilhaçada direto para a necessidade inevitável de um recomeço estrutural completo. E esse renascimento absoluto é encapsulado num conceito simplesmente maravilhoso que o texto chama de o sopro restaurador. A salvação, segundo toda essa literatura, não é só sobre sobreviver fisicamente depois do fim. Tem a ver com receber um novo princípio de vida. Um princípio que não descarta a nossa biologia, mas que dá a ela um destino totalmente inédito. O texto faz uma ponte incrível com o Evangelho de João, lembrando de Cristo soprando sobre os discípulos, num ato que simboliza o início de uma nova criação. Esse fôlego vital é o que ajusta a rota da existência humana. Ou seja, só ter a máquina biológica não basta. É essencial recuperar aquele sopro original perdido. E, para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação profunda e que dá muito o que pensar. Se a biologia que transmite a continuidade humana através dos tempos, qual é a força espiritual que está hoje determinando a direção final dessa continuidade? A nossa existência biológica nos leva para frente, com certeza, mas ela precisa de um propósito espiritual redirecionado para que a gente não passe a vida apenas andando em círculos. Fica essa reflexão sobre o que dita de verdade o rumo da nossa experiência aqui. Foi excelente mergulhar nessa síntese hoje e a gente se vê na próxima exploração.